Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo. A plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, participe, né? Compartilhe. E vamos falar hoje sobre os números do coronavírus no Brasil, tá? É, os números atuais são de 203 mil casos de contaminados, isso porque os casos são subnotificados. Eu já falei em outra gravação que o Brasil é o 149º país em números de testagem para o coronavírus, né? O Brasil testa 0,63% a cada milhão de seres, de habitantes do Brasil. Então a subnotificação é muito alta, né? Especialistas afirmam que pode ter até 12 vezes mais o número de casos, né? E 14.200 mortos, né? Que poderia ter um número muito maior também se os mortos por síndrome aguda respiratória fosse constatado como coronavírus, porque não foram testados, tá? E aumentou exponencialmente o número de casos de vítimas desse tipo de doença que não foram computados como coronavírus, tá? Os bairros em São Paulo. São Paulo, Morumbi, por exemplo, teve 13 casos e 7 óbitos, tá? Os óbitos acontecem em bairros como, né, Pirituba, Perus, Vila Brasilândia, que são bairros extremamente carentes, né? As grandes favelas paulistas também, né? Por quê? Porque não há mais leito e não há mais como tratar, não tem, o município já está saturado, o estado está saturado, tanto que está levando casos de pessoas contaminadas por coronavírus para o interior de São Paulo, tá? A rede pública hoje, o SUS, o Sistema Único de Saúde, possui 15 mil leitos de UTI para atender 160 milhões de brasileiros, enquanto a rede privada possui 15 mil para atender 40 milhões de brasileiros que podem pagar planos de saúde. A princípio da pandemia, né, Merval Pereira, da Rede Globo, ele dizia o seguinte, né, que deveria ter uma fila única, né, porque ele não sabia os resultados que iria acontecer, se ia atingir ricos e pobres na mesma proporção ou não, né? Depois da fala da XP Investimentos, né, que houve um declínio, né, de contaminação na classe burguesa e na classe média, né, ele mudou o discurso, né, e agora fala em volta ao trabalho, tá? Enquanto o mundo todo, nenhum país voltou ao trabalho, inclusive somente a Suíça, que é um país que não parou, cujo presidente Jair Bolsonaro se espelha. Até os Estados Unidos estão parados devido à pandemia que assola os Estados Unidos, com mais de 1,5 milhão de contaminados e mais de 80 mil mortos, tá? E nós estamos caminhando para isso, né? No próximo mês a gente pode dobrar ou até triplicar o número de mortos no Brasil se não houver um lockdown sério, tá? Hoje o Brasil faz o Brasil hoje faz um número de isolamento pífio, né? O número de isolamento necessário seria de 70% da população e o Brasil faz apenas 43% de isolamento. Por quê? Porque de um lado o governo federal atrapalha e de outro os governadores tentam fazer a sua parte, fazer um trabalho sério de isolamento para tentar conter a proliferação do vírus. E não adianta pedir a volta, porque se pedir a volta do trabalho, né, a volta do trabalho aumentaria exponencialmente o número de contaminados, não é? A atividade industrial ia acabar parando, por quê? Porque o número de afastados ia ser muito grande pela contaminação, os metrôs lotados, ônibus lotados, trens lotados, iria acarretar num desastre sem proporções de contaminados, e é o que o presidente quer quando ele falou que o normal seria contaminar 70% da população brasileira, que é 137 milhões de habitantes. Se a gente falar aí no índice de mortos de 7,8, que é o número hoje que acontece de fatalidade no Brasil, a gente estaria falando de 1,6 milhão mortos pelo coronavírus, conforme a vontade do presidente da República. Só que ele não computa aí nenhum parente dele, com certeza. O, prefe... o presidente fez hoje ele fez uma comparação com a Argentina,
né? Porque a Argentina tem 380 mortos. Aí ele falou, mas claro, a Argentina é muito menor do que o Brasil. Mas só que se você colocar, a Argentina tem 45 milhões de habitantes. Ela é quase do tamanho do estado de São Paulo em termos de população. Mas se você colocar per capitamente, né, 380 mortos dividido por 45 milhões de habitantes, e pegar 14 mil e dividir por 210 milhões de habitantes, você vai ter, na Argentina, a cada 118 mil habitantes, um habitante está contaminado. No Brasil, a cada 15 mil, um habitante está contaminado. Tá? Então, nem isso ele sabe fazer, essa conta ele sabe fazer. Não é? E aí ele piora, agrava a situação da fala dele, porque ele fala, a Argentina está caminhando para ser socialista. Então, quer dizer que o socialismo trata melhor as pessoas do que o neoliberalismo que ele tanto apregoa, que é um regime democrático, que ele não respeita a democracia, né? Inclusive desautorizando ministros, ao ponto do ministro da Saúde hoje, Nelson Tait, ter pedido demissão. Por quê? Né? Eu creio que o ponto máximo que levou ele a pedir a demissão foi quando ele foi desautorizado, quando ele ficou sabendo pelos meios de comunicação que o presidente tinha assinado um decreto dizendo que atividades essenciais como salão de cabeleireiro, barbeiros e academias. Se é essencial, todo cidadão deveria ter direito. Então o SUS deveria bancar para todos. Se ele diz que é higiene, não é? É higiene de barbearia, higiene de salão de cabeleireiro, a gente faz em casa, não é? E academia a gente pode muito bem fazer exercícios em casa e a academia não é uma atividade essencial. Aliás, ela é o sexto maior local para aumento de contaminação do Covid-19. Sobre a assistência dos R$ 600. Até agora, existe 15 milhões de pessoas esperando para receber o auxílio de R$ 600 e a segunda parcela já está atrasada. Não é? E o presidente com a má vontade danada para pagar, porque diz que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para socorrer banco, tem dinheiro para socorrer grandes proprietários rurais, tem dinheiro para socorrer donos de companhias aéreas, tem dinheiro para socorrer grandes empresários, mas não tem dinheiro para socorrer a classe trabalhadora. E por fim, né, o dono de uma grande rede de churrascarias, para pessoas ricas, né, e muito rico também, né, demitiu 669 funcionários, porque mesmo tendo dinheiro para manter os funcionários, ele acredita que o negócio está dando prejuízo, então demita-se. Isso mostra mais uma vez que o empresariado brasileiro e qualquer empresário neoliberal, ele não tem nenhum respeito pela classe trabalhadora. E foi aquilo que Marx dizia em 1848, na última semana de fevereiro, quando foi lançado o Manifesto do Partido Comunista. A história da humanidade é uma história da luta de classes. Né? E o que o Gessé de Souza diz, a burguesia odeia a classe trabalhadora, assim como parte da classe média reacionária. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima. Quem gostou, deixa o like.